Terminou hoje de manhã na Tailândia um drama que começou no dia 23 de junho. Numa operação perigosa, delicada, mergulhadores resgataram os últimos 4 adolescentes e o técnico de futebol que estavam presos numa caverna alagada. Foi o desfecho feliz de uma história angustiante que durou 17 dias e que foi acompanhada com tensão e com esperança pelo mundo todo. Os meninos e o técnico do time de futebol Javalis Selvagens foram levados para um hospital em Chiang Rai. Os nossos enviados especiais à Tailândia, Rodrigo Alvarez, Rodrigo Carvalho, Mário Câmara e Lucas Marshall, acompanharam de perto mais esse dia intenso. E a gente vai lá falar ao vivo agora com o Rodrigo Carvalho, que está em frente ao hospital para onde são levados os resgatados. Ele traz as últimas informações. Salve, Rodrigo! Final de alívio na Tailândia. Boa noite para você por aí. Salve, Doni, todo mundo que acompanha o jornal hoje. Olha, os últimos a sair da caverna foram 3 mergulhadores e um médico. Finalmente, a caverna vazia, depois de quase 20 dias. Estou eu, Lucas, aqui em frente ao hospital, onde estão sendo atendidos finalmente os 13. 12 meninos e o treinador. Tudo teria sido perfeito se não fosse a morte do mergulhador, que se sacrificou, foi quem deu um passo à frente, estava na linha de frente de trabalho e acabou morrendo. Ele virou herói nacional, um dos grandes heróis dessa história, vai ser homenageado, vai ganhar honrarias no funeral de Estado. Mas esse desfecho feliz dessa história mexeu muito com essa cidade. Foi uma operação desde domingo, primeiro os 4 mais fortes, outros 4 na segunda e 5 hoje. O critério foi pelo seguinte: os mais fortes, se alguma coisa acontecesse, algum problema, poderiam lidar melhor com uma situação de imprevisto. Por exemplo, se desse um problema em algum equipamento, tivesse que nadar um pouco mais, voltar para onde estavam, esse foi o critério. A gente vai ver agora na reportagem do Rodrigo Alvarez como foi o terceiro e último dia de resgate aqui no norte da Tailândia. A terça-feira já ia terminando aqui na Tailândia. A gente chegou a ter a impressão de que talvez fosse preciso mais um dia para terminar os resgates, quando de repente veio a última grande notícia. A missão tinha terminado. A mega operação de alto risco aqui no norte da Tailândia finalmente tinha chegado ao fim. Terminou em grande estilo aqui esse drama dos meninos tailandeses, do técnico que a gente vem acompanhando há mais de uma semana aqui, sofrendo por eles e agora se emocionando a cada um, foi um por um. E agora que felicidade anunciar que terminou o drama, está todo mundo fora da caverna. 19 mergulhadores começaram o resgate hoje na caverna de Tham Luang, às 10 horas da manhã no horário local, meia-noite no Brasil. Era a última etapa de uma missão perigosa para resgatar as 5 pessoas que ainda estavam presas lá dentro da caverna. Apesar da chuva dos últimos dias, com a drenagem, o nível da água permanecia parecido ao de quando o resgate começou no domingo. Hoje, no início do dia, o comandante da missão disse que, além dos meninos e do professor da escolinha de futebol, o médico e outros 4 oficiais da Marinha, que acompanhavam o grupo desde que eles foram descobertos por mergulhadores britânicos, também sairiam das cavernas de Tham Luang. O primeiro a ser resgatado hoje saiu às 6h13 da manhã pelo horário de Brasília. 20 minutos depois, saiu o 10º menino, seguido pelos outros 2, que saíram às 8 da manhã. O técnico da escolinha, o ex-monge budista Eik, foi o último a deixar o lugar. Ontem e no domingo, 8 meninos já tinham sido resgatados, 4 em cada dia. O drama todo começou no dia 23 de junho, depois que jogadores de 11 a 17 anos e o treinador deles entraram para um passeio na caverna de Tham Luang, um lugar onde eles já haviam estado 2 vezes. O passeio era também para comemorar o aniversário de um deles, Knight, que fez 17 anos. Mas uma chuva forte inundou a caverna e bloqueou a saída. Depois de serem encontrados por mergulhadores britânicos na semana passada, amontoados num cantinho da caverna na escuridão e separados do mundo por 9 dias e 1 quilômetro de profundidade, as equipes de resgate começaram a pensar em como fazer para tirar eles de lá antes que o tempo piorasse. Hoje, mais uma vez, a atividade de helicópteros e ambulâncias na área da caverna foi intensa. Os policiais abriram aqui pela primeira vez essa tarde o caminho para a passagem de carros na direção da caverna. A gente está na expectativa de que saiam agora, em breve, as ambulâncias. E olha lá em cima, ó, tá descendo lá, vamos ver lá, Mário. Ambulâncias vão descendo. A gente vê ali, então, uma ambulância com
O nono menino descendo, não dá para dizer se é o nono, décimo primeiro, mas pela ordem de saída agora 9 meninos, né? Ele é o menino de número 9 saindo da caverna. Em todos esses dias, desde que o grupo desapareceu, uma equipe de 90 mergulhadores, 40 tailandeses e 50 de outros países, trabalhou nas cavernas. Os mergulhadores guiaram os meninos no meio da escuridão e em direção à saída da caverna. Era uma viagem exaustiva, até para os mergulhadores mais experientes. E às vezes, eles levavam 11 horas para fazer o trajeto de ida e volta. A travessia incluía momentos de caminhada, escalada e mergulho com auxílio de cordas. Mas a cada resgate, à medida em que os mergulhadores iam adquirindo experiência, o tempo para fazer o caminho foi diminuindo. Usando uma máscara que é mais fácil para mergulhadores iniciantes do que os respiradores tradicionais, cada um dos resgatados foi acompanhado por 2 mergulhadores, que também carregaram cilindros de ar comprimido. A parte mais difícil do percurso foi uma seção conhecida como bifurcação, que é tão apertada que os mergulhadores tiveram que tirar seus tanques para passar. Agora o grupo está recebendo cuidados médicos no hospital de Chiang Rai. Eles devem ficar internados por aproximadamente uma semana. E do lado de fora, na escola onde os meninos estudam, os amigos já prepararam tudo para recebê-los. Há cartazes e mensagens por toda parte. Vai ser uma recepção com um tapete vermelho e uma enorme alegria. As autoridades disseram que os adolescentes ainda estão usando óculos escuros para se proteger da claridade. Foi uma mega operação, uma gigantesca operação que conseguiu evitar uma tragédia. Vamos voltar a falar com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, a condição em que esses jovens e o técnico estavam eram condições absolutamente adversas. O que é que a gente já sabe com relação ao estado de saúde deles, do aspecto físico, do aspecto psicológico também? Doni, as autoridades chamaram a atenção para o fato deles serem muito jovens, atletas, né? Têm entre 11 e 17 anos, então resistiram muito bem, estavam com a imunidade alta e que isso ajudou muito eles resistirem lá a 1 quilômetro de profundidade, racionando comida numa situação tão adversa. Eles estão bem, mas as autoridades deixaram claro que vão mandar psicólogos avaliarem o estado de saúde mental deles. É uma preocupação, mas a boa notícia é que os 13, essa informação que a gente tem, estão com o estado de saúde controlado. Tão bom a gente trazer uma notícia aqui de uma solidariedade internacional, ver mergulhadores do mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro trabalhando aqui quase madrugada na Tailândia para contar essa história com desfecho feliz. Agora, é claro, eles vão precisar de apoio a partir de agora, os psicólogos vão avaliar a situação deles, porque passaram, vocês podem imaginar, uma situação muito tensa, delicada, extrema, como a gente vê agora na reportagem. Antes de sair da caverna, cada adolescente tomou um pouco de ansiolítico, remédio para diminuir a ansiedade. O primeiro-ministro disse que os jovens foram medicados para evitar que entrassem em pânico e tirassem a máscara de mergulho, mas negou as especulações de que eles tenham sido sedados. Hoje de manhã, o secretário de Saúde da Tailândia falou das condições dos primeiros 8 adolescentes resgatados. Estão todos super felizes e, no geral, bem. Os jovens do primeiro grupo, resgatados no domingo, têm idades entre 14 e 16 anos. Ao chegar ao hospital, estavam com a temperatura corporal muito baixa e 2 deles apresentaram sinais de infecção no pulmão. Um deles tinha um arranhão no tornozelo. No segundo grupo, resgatado ontem, os adolescentes são mais novos, com idades entre 12 e 14 anos. O secretário explicou que um deles estava com batimento cardíaco baixo, mas já foi medicado e está bem. A alimentação ainda é uma questão delicada. Assim que saíram da caverna, os jovens, famintos, pediram a comida tradicional tailandesa. Um refogado apimentado de carne com arroz. Mas os médicos disseram que o sistema digestivo deles não está preparado para comida pesada e que tinham que se contentar com mingau. Outros pediram pão com chocolate. Os médicos cederam e atenderam ao pedido. Mas os garotos precisam seguir uma dieta controlada, com alimentos de fácil digestão. Só os 4 adolescentes que deixaram a caverna no domingo já podem comer normalmente. A saudade de casa é grande, mas todos só devem sair do hospital dentro de uma semana. Os adolescentes precisam ficar em observação até que os exames comprovem que eles não contraíram nenhuma infecção dentro da caverna. Todos tomaram vacina contra a raiva, que poderia ser passada por morcegos, apesar de que os garotos disseram que não encontraram nenhum animal dentro da caverna. Enquanto os resultados dos exames não saem, os abraços e beijos na família precisam esperar. Por causa do risco de infecção, até agora os pais só puderam ver os filhos por uma janela. Já já vão estar jogando bola normalmente, tomara.
O resgate dos adolescentes só foi possível com o trabalho de mergulhadores muito experientes. A primeira ajuda veio do Reino Unido, com 2 homens que encontraram o grupo. Quando os tailandeses começaram as buscas, eles logo perceberam que esse seria um trabalho específico. O trajeto em cavernas tem alto grau de dificuldade. Um dos primeiros a ser chamado foi o inglês Vernon Unsworth, um mergulhador que vive na Tailândia. Ele já conhecia a caverna e convenceu as autoridades a convocar um grupo de 7 mergulhadores de elite do Reino Unido. Estavam Richard Stanton, de 56 anos, e John Valentine, de 47. Foram eles que encontraram os adolescentes e o treinador no dia 2 de julho e trouxeram ao mundo a informação de que todos estavam vivos. How many of you? 13. Os 2 ainda tiveram o apoio de outro britânico, Robert Charles Harper, um especialista em cavernas. O trio foi fundamental no início do resgate. Robert deixou a Tailândia na semana passada e foi homenageado. 90 mergulhadores participaram dos trabalhos, 40 tailandeses e 50 de outros países. Somadas as equipes em terra, mais de 1.000 pessoas estiveram envolvidas nos 3 dias de operações, sob a supervisão da Marinha da Tailândia. O dinamarquês Ivan Karadich, por exemplo, passava férias num resort na Tailândia quando soube da história. Ele buscou equipamentos e se apresentou. Assim como Ivan, pessoas de diferentes nacionalidades se voluntariaram para ajudar no salvamento. E o resgate repercutiu no mundo todo. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou a Marinha tailandesa. Ele disse que esse é um momento lindo. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que está encantada com o resgate. Ela parabenizou a bravura de todos os envolvidos. O porta-voz da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, destacou a perseverança e a bravura dos garotos e do treinador. E o time inglês Manchester United convidou a equipe dos Javalis Selvagens para assistir a um jogo do time no estádio Old Trafford na próxima temporada.